vamos ver as formas de apresentações. A representação gráfica. Os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Diariamente, é possível encontrar representações gráficas nos mais variados veículos de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, associadas a assuntos diversos do nosso dia a dia, como resultados de pesquisas de opinião, saúde e desenvolvimento humano, economia, esporte, cidadania e etc. A importância dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor e também às inúmeras possibilidades de ilustração e resumo dos dados apresentados. Estudaremos nesse capítulo 4 tipos de representações gráficas: o gráfico de setores, ou pizza, o gráfico de barras, verticais e horizontais, e o gráfico de linhas, ou linear. Em relação aos tipos de gráficos citados, trabalharemos com sua construção, leitura e interpretação. É importante destacar que esses gráficos podem ser feitos utilizando-se planilhas ou softwares estatísticos. Gráficos estatísticos. São representações visuais dos dados estatísticos que devem corresponder, mas nunca substituir, as tabelas estatísticas. Gráficos de informação. São gráficos destinados principalmente ao público em geral, objetivando proporcionar uma visualização rápida e clara. São gráficos tipicamente expositivos, dispensando comentários implicativos adicionais. As legendas podem ser omitidas, desde que as informações desejadas estejam presentes. Gráficos de análise. São gráficos que se prestam melhor ao trabalho estatístico, fornecendo elementos úteis à fase de análise dos dados, sem deixar de ser também informativos. Os gráficos de análise frequentemente vêm acompanhados de uma tabela estatística. Inclui-se muitas vezes um texto explicativo, chamando a atenção do leitor para os pontos principais revelados pelo gráfico. Classificação dos gráficos. Gráficos em setores. Este gráfico é construído com base em um círculo e é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. O total é representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quantas são as partes. Os setores são tais que suas áreas são respectivamente proporcionais aos dados da série. O gráfico em setores só deve ser empregado quando há no máximo 7 dados. O gráfico que está na sua tela informa a distribuição da população brasileira que vive no campo, na zona rural, e nas cidades, na zona urbana. Para representar essa distribuição, dividimos um círculo em 2 partes, setores circulares. Uma com ângulo de medida proporcional à porcentagem da população rural e outra com ângulo de medida proporcional à porcentagem da população urbana. Temos então a seguinte proporção: população rural, 100% está para 360 graus, 19% está para X. X é igual a 68,4 graus. População urbana. 100% está para 360 graus. 81% está para Y. Y é igual a 291,6 graus. Poderíamos simplesmente fazer também 360 graus menos 68,4 graus é igual a 291,6 graus. Com o auxílio de um transferidor, construímos o gráfico anterior, que é chamado de gráfico de setores ou de pizza. De modo geral, quando uma variável assume valores distintos, dividimos um círculo em setores circulares, cujas medidas dos ângulos são proporcionais às frequências correspondentes a cada um desses valores. Gráficos em barras verticais, colunas. Quando as legendas não são breves, usam-se de preferência os gráficos com barras horizontais. Nesses gráficos, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Gráficos em barras horizontais. O gráfico que está na tela relaciona os países onde há maior número de telefones fixos e celulares somados e as quantidades correspondentes a cada um.
Ao lado do nome de cada país, há uma barra cujo comprimento é proporcional ao número de telefones. Nessa escala, cada centímetro equivale a aproximadamente 70 milhões de telefones. Esse tipo de gráfico recebe o nome de gráfico de barras horizontais. Para construí-lo, basta estabelecer uma escala conveniente para definir o tamanho da barra a ser usada para representar a frequência de cada ocorrência da variável em estudo. Gráficos em linhas ou lineares. São frequentemente usados para a representação de séries cronológicas com um grande número de períodos de tempo. As linhas são mais eficientes do que as colunas quando existem intensas flutuações nas séries ou quando há necessidade de se representarem várias séries em um mesmo gráfico.